Olá, pessoal. E aí, vamos começar a nossa aula? Então, vou colocar aqui para vocês uns slides e, através dele, nós vamos debater os textos motivadores dessa semana 23 do desafio de redação Nota 1000. Então, deixa eu ver se coloca aqui em tela cheia. O computador está um pouco lento. Só um minuto, pessoal. Pronto. Então, gente, acho que alguns de vocês já viram, porque eu coloquei lá no grupo de redação, desde domingo, né? O tema da redação dessa semana, que também achei um tema tranquilo, um tema fácil de se falar, que é o tema dessa semana 23, do desafio de redação Nota 1000, que é caminhos para garantir o acesso universal à saúde pública no Brasil. Achei um tema tranquilo, porque não envolve muita coisa. Vamos ver o que é que a gente vai ter que tratar aqui dentro desse tema. Deixa eu pegar aqui a caneta. Olha só, caminhos para garantir o acesso universal à saúde pública no Brasil. As palavras-chave que a gente tem aqui serão saúde pública, né? Essas aqui são as nossas palavras-chave, saúde pública. Mas tem outras coisas aqui dentro desse tema que a gente não pode deixar de tratar, não é isso? Vamos ver o que é. Olha só, a gente vai ter que tratar sobre a saúde pública dentro do Brasil, claro, né? A gente vai ter que, como sempre, os temas focam no contexto brasileiro. Então, não posso estar falando lá da saúde pública dos Estados Unidos, de Cuba, do Canadá, não, tenho que falar da saúde pública dentro do contexto brasileiro, certo? Mas, professora, em nenhum momento eu posso tocar nos Estados Unidos, em outro país e tal, a não ser que seja para comparar com a realidade brasileira. Aí eu posso, se eu quiser falar sobre algo que acontece lá fora, em outro país, e comparar com a realidade brasileira, mas o foco tem que ser no Brasil. Agora, se eu citar uma vez outro país e não citar o Brasil de jeito nenhum, aí o meu texto fica tangente, certo? Eu tenho que, se eu citar outro país, eu vou ter que logo mais comparar com a realidade brasileira, ok? Então, olha só, já vi que eu tenho que falar de saúde pública e tenho que falar dentro do contexto brasileiro, é isso? Só que, olha só, esse tema aqui também sugere a ideia de universalização, né? É acesso universal. Eu tenho que apontar caminhos, né? Ou seja, apontar soluções para que o acesso universal à saúde seja garantido aqui no Brasil. Então, eu vou ter que falar também desse acesso universal. Vou ter que apontar caminhos para que essa saúde pública se torne universal. E o que é se tornar universal, gente? É simples, a gente às vezes vê essa palavra. Tenham muito cuidado e memorizem isso, o significado dessa palavra, viu, gente? Porque é muito comum que temas venham com isso, com acesso universal ou universalização. Já veio um tema, não foi? Esse ano do desafio Nota 1000 com esse termo, não foi? Universalização. Lembra da semana que saiu o tema do saneamento básico? Falou da universalização do saneamento básico no Brasil, né? Se eu não me engano, era desafios para a universalização do saneamento básico no Brasil. E aqui fala em acesso universal. O que seria esse acesso universal? É simples, minha gente. É que o acesso seja para todos, para que todo mundo, que todo cidadão
cidadão brasileiro tem acesso à saúde pública aqui no Brasil, certo? Então, olha só, todo mundo vai ter que ter acesso, não tem isso, e tem que ser saúde pública, né? Aqui eu vou ter que apontar caminhos que garantam, ou seja, soluções para que todo mundo, não exclua ninguém, que todo mundo tenha acesso à saúde pública. Não é a saúde paga, certo? Não é uma saúde privada, mas a saúde pública, aquela que é oferecida pelo SUS, né, pelos postos de saúde. Então, eu vou ter que falar dessa saúde pública e falar de soluções para que ela seja garantida para todo mundo dentro do Brasil. Ok, pessoal? Compreendido o tema? Então, vamos seguir adiante. Olha só. Então, a gente tem o texto 1, o primeiro texto motivador, que diz o seguinte: artigo 196. É um trecho que foi retirado da Constituição Federativa do Brasil, né? Que foi promulgada em 1988. Aí diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Olha só, gente, como sempre, o texto da lei é um texto muito bonitinho, né? Tá tudo perfeito ali na lei, né? Mas a gente sabe que na realidade é um pouco diferente, né? Aqui está falando, né, do acesso para todos, que é dever do Estado, né, garantir essa saúde pública para todo mundo, porque é direito de todos, é dever do Estado e direito de todos a saúde pública, né? Então aqui fala, né, de se garantir o acesso universal e igualitário, né? Ou seja, todo mundo ter direito à saúde, né? E isso de forma igualitária. E a gente sabe que na realidade isso não acontece, né? No Brasil, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior vai ter direito, vai ter mais direitos aos serviços de saúde porque vão poder pagar, né, para isso. E a gente que vai depender ali do serviço público, né, da saúde pública, infelizmente a gente vai passar um bom tempo em uma fila se a gente quiser ser atendido por um especialista, ou a gente vai ter, digamos assim, não vai ter acesso a todos os recursos que a gente necessitaria, né? Que provavelmente a gente necessitasse, né? A saúde no Brasil, o serviço público de saúde no Brasil, ele ainda não consegue atender a todo mundo, né? Então as pessoas têm que ficar ali na fila de espera e muitas vezes não conseguem o serviço especializado que precisa, né? Então, a gente sabe que esse direito está apenas no papel, que na realidade, né, a realidade é bem diferente dessa coisa linda que é a lei, né, que é a Constituição Federativa do Brasil. Vamos para o texto motivador 2, que diz o seguinte: quanto à acessibilidade no SUS, existem formas inadequadas de funcionamento, fluxos interrompidos, rotinas e estratégias para conter ou contornar a demanda, registros inadequados ou incompletos de informações sobre o usuário e sua família, falta ou inadequação de recursos físicos, financeiros e humanos, falta de planejamento e gerência dos serviços, espera excessiva para marcação de consultas e procedimentos, resultados de exames, definição de terapêutica a ser seguida, poucas atividades educativas com e na comunidade. O trecho foi retirado do texto Universalização do acesso ao Sistema Único de Saúde no Brasil, desafios para a atenção primária à saúde. Então, gente, olha só. Aqui está falando justamente dessa coisa da acessibilidade ao SUS, né? Vocês sabem que o SUS é o Sistema Único de Saúde. Então, no Brasil, o serviço público de saúde, ele ficou unificado dentro desse sistema que é chamado de SUS. Então, os hospitais, postos de saúde, as UPAs, elas são todas interligadas, né? Então, todas pertencem a esse sistema que é chamado de SUS, que foi um grande avanço para a saúde pública no Brasil. De fato, tem que se reconhecer que foi um grande avanço, mas
a gente sabe que a gente ainda precisa avançar mais, a gente precisa conseguir mais coisas, porque embora obteve algumas conquistas, como postos de saúde, UPAs, né? A gente ter dentistas nos postos de saúde, tudo isso é uma conquista que veio junto com o SUS, né? Com o Sistema Único de Saúde, a gente ter determinados especialistas e tudo mais. Foi um avanço. Só que a gente sabe que esse atendimento ainda é um tanto precário, que ainda necessita de outras coisas, de outros avanços, como acabar com as filas, né? Acabar com a burocracia, né? A qualificação ali do atendimento, que a gente sabe que nem sempre é bom, né? Às vezes a gente tem a sorte de ir num lugar e o atendimento ser legal, ser um atendimento público legal, mas nem sempre, né? Às vezes a gente não tem a sorte de ter um posto de saúde onde o atendimento é bom. Eu falo em atendimento desde a recepção até chegar, até, né, o acolhimento, a recepção, os enfermeiros, o médico e tudo mais. Nem todo mundo tem a sorte de ter esse lugar onde o atendimento humano ele é bom, né? Ele é feito de forma eficiente, ele é acolhedor, né? Onde o atendimento é humanizado, né? Digamos assim. Nem todos têm essa sorte, né? Isso por quê? Porque há uma má formação também, né, desses profissionais, não há esse preparo humanizado para ele saber lidar com o outro, né? Falta recursos financeiros, né? Às vezes as próprias pessoas não cuidam do lugar, né? O próprio público, né, que vai ali, que frequenta aquele lugar, não cuida e acaba deteriorando o espaço, né? E são N fatores, né? Às vezes falta equipamentos, falta N coisas, né? Então, assim, a gente precisa, né, ainda melhorar, avançar nesse sentido. O SUS, ele foi um passo bom, ele foi um avanço, né? Se criar o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele foi um avanço, mas a gente precisa dar passos mais adiante para que esse serviço seja melhorado. Então, vamos para o próximo texto, que é o texto 3. O texto 3, ele é um vídeo, a gente não vai exibir esse vídeo aqui, porque sempre acaba travando, mas vocês assistam em casa, mas é um vídeo que vai contar a história da saúde pública no Brasil, e é muito legal para a gente entender que avanços a gente conseguiu, o que é que a gente precisa avançar, o que é que a gente precisa crescer mais, né, para melhorar ainda mais esse serviço. Então, esse vídeo, ele vai mostrar lá desde o iniciozinho, né, quando aqui era só os índios, e depois quando os portugueses chegaram, que trouxeram outras doenças, né, os índios, eles tinham problemas de saúde, sim, mas quando os portugueses chegaram, trouxeram mais problemas de saúde, e esses índios, eles não eram atendidos, né, por um serviço público de saúde, isso causou a morte de muitos índios, né, que pegaram doenças com os europeus. E em seguida os negros, que também não havia um atendimento para eles, né? Só havia atendimento para os homens e mulheres, né, brancos. Então, esse vídeo vai mostrar tudo isso, desde o comecinho da saúde pública no Brasil até chegar nos dias de hoje, com o Sistema Único de Saúde. Então, vai mostrar os avanços que a gente teve em cada época da nossa história, mas também vai mostrar que a gente precisa ainda avançar mais, né? A gente precisa melhorar mais para que esse acesso seja universalizado e para que a gente tenha direito a mais serviços que a gente necessita, né? Mais serviços de saúde que a gente necessita. Então, depois vocês assistem esse vídeo em casa, que é muito legal, tá aí linkado nesse PDF que eu mandei para vocês lá no grupo de redação e também está postado aí no Google Classroom. Vamos para o texto 4, que diz o seguinte: Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que adotou um sistema universal de saúde. Para quem passa todo o tempo achando o SUS um desastre, não reconhece os inúmeros avanços que impactaram sobre a diminuição da mortalidade infantil, materna, o prolongamento da vida, a melhoria dos indicadores. Para a criação de um país mais justo, eu não tenho dúvidas que o SUS é um diferencial. E sem um sistema público, nós teríamos uma barbárie. Arthur Chioro, ex-ministro da Saúde. Então, de fato, gente, como eu vinha falando, o SUS, de fato, foi um avanço grande, né?
para universalizar a saúde no Brasil, ou seja, para que todos tivessem acesso à saúde. Então, chegou, digamos assim, saúde em lugares que... chegou o serviço de saúde em lugares que até então não havia, né? Não tinha. Então, e se descentralizou. Antigamente não tinha essa coisa de postinhos de saúde em cada bairro. Tinha lá um núcleo de saúde, tipo um hospital, alguma coisa do tipo, e todo mundo ia para aquele lugar. Era muito difícil ser atendido, faltava médico. Às vezes as pessoas, era muito comum as pessoas irem, esperarem a manhã inteira e simplesmente não ter médico, o médico não chegar, né? E assim, não havia especialistas, não tinha essa coisa de ser atendido por um dentista, por um nutricionista, né? Até psicólogo tem hoje, né, nesses lugares. E nessa época não tinha essas coisas, tinha um clínico geral que muitas e muitas vezes faltava trabalho e as pessoas passavam ali uma manhã inteira esperando, né, esse médico e muitas vezes não era atendido, né? E então hoje foi um grande avanço com o Sistema Único de Saúde, se descentralizou, a gente tem os postinhos nos bairros, a gente tem diversos tipos de serviços, a gente tem dentista, tem psicólogo, tem nutricionista, fisioterapeuta, tem N coisas, né? Que isso numa cidade interior, né? E numa capital, geralmente se tem mais especialistas. Mas isso não quer dizer que também a gente, tá no mar de rosas, que tá tudo ótimo e maravilhoso na saúde, que a gente sabe que não é, né, na saúde pública. A gente sabe que ainda se precisa de muitos avanços, né? Então, a gente também aqui tem o texto motivador 5, que diz o seguinte: a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Ela reúne os 6 princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. 2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. 3. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. 4. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. 5. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada. 6. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Foi retirado de Sistema Único de Saúde, SUS, dos pontos, estrutura, princípios e como funciona. Então, olha só, talvez muitos de vocês nem soubessem disso, né? Mas existe uma carta que garante os direitos, né, dos usuários, das pessoas que utilizam o sistema de saúde, né? Uma carta com todos os direitos lá, né? E aqui a gente tem alguns deles, né? Mas será que realmente esses direitos são garantidos, né? Será que quando a gente chega para ser atendido, a gente tem esse acesso ordenadozinho, respeitando a ordem de chegada, né? Tudo muito organizado, nem sempre isso acontece, né, gente? A gente vê, e até com uma certa frequência, né, que nem sempre isso está dessa forma, né? Isso acontece dessa maneira na realidade. Será que todo cidadão tem um tratamento de fato adequado, um tratamento efetivo para o seu problema? Nem sempre, né? Às vezes até o próprio profissional ele não é tão qualificado assim, né? E às vezes acaba deixando a desejar, e às vezes, digamos assim, ele precisa de um especialista que nem tem naquele lugar, e o clínico geral talvez não saiba dar um diagnóstico tão preciso para um problema que é tão específico, né? Então, tem várias coisas aí que acontecem na realidade e que negam esses direitos, né? Que faz com que a gente não tenha todos esses direitos que está aí nessa carta, né? Essa questão também do atendimento humanizado, que está aí no ponto 3, né? Esse atendimento humanizado, acolhedor, né? Livre de qualquer discriminação. A gente sabe que não, que isso, na maioria das vezes, isso não acontece, né? Às vezes a gente tem a sorte, sim, de pegar profissionais que atendam a gente de forma humanizada, que nos acolham, né? Que saibam nos escutar direito,
que não atenda com discriminação, mas a gente sabe que muitas e muitas vezes, principalmente as pessoas que são mais humildes, são atendidas de forma muito, digamos assim, de forma até, de certa forma, agressiva, né, de uma forma discriminatória. Então, assim, né, isso não é legal, né? Isso vai de encontro com os nossos direitos que estão garantidos aí nessa carta, né? Então, vamos lá para o texto 6. O texto 6 traz alguns dados estatísticos relacionados aos gastos com a saúde pública no Brasil, comparando com a saúde privada. Esses dados são do ano de 2017. Então, mostra um gráfico 1, Brasil, gastos com saúde, público versus privado, 2017. Aí diz assim, gasto total, 674 bilhões de reais. Aí, de um lado, a gente tem os gastos com o serviço público e do outro, os gastos com o serviço privado. Vamos ver isso aqui, olha só. Gastos com o serviço público. Quanto é que foi gasto em 2017 com o serviço público? 294 bilhões de reais. Isso é 43% do total. Mas vamos ver quanto foi gasto com a saúde privada? Foram gastos 380 bilhões de reais. Vejam, gente, é quase 100 bilhões, não é nem milhões, é bilhões de reais a mais do que o que foi gasto com o serviço público. Sendo que as pessoas, o número de pessoas que precisam do serviço público é muito, muito, muito maior do que aquelas pessoas que se utilizam do serviço privado. E ainda assim, foram gastos quase 100 bilhões a menos no serviço público, né? Na saúde pública. Aí vamos ver aqui, ó, essa partezinha aqui, digamos assim, do bolo, né? A União. Em relação à União, né? É 19%, que corresponde a 126 bilhões, foram gastos pela União. Pelos estados, corresponde a 11%, que diz respeito a 77 bilhões, e os municípios gastaram 13%, que corresponde a 91 bilhões, desse montante aqui de dinheiro. Vamos ver aqui no setor privado. Foram gastos 380 bilhões, né, que é 57% do total. Olha só, os planos de saúde, né, foram investidos 30%, 199 bilhões, corresponde a 199 bilhões. Em medicamentos, foi investido 17%, que corresponde a 114 bilhões. E os demais gastos, né, demais gastos diretos, foi 10%, que corresponde a 67 bilhões. Então, a gente vê que se gasta muito mais com saúde privada no Brasil do que com saúde pública, embora a grande maioria necessite dos serviços da saúde pública. E o último texto motivador é também um vídeo, né, que é um vídeo com o Drauzio Varela. Então, nesse vídeo, ele trata do SUS, né? Ele vai falar sobre o SUS, ele vai falar um pouquinho dos problemas do SUS, né, no Brasil, e sobre os avanços também que o SUS teve, né? E também sobre as necessidades de melhorias no serviço público de saúde brasileiro, né? Então, diz o seguinte aqui na apresentação do vídeo. O SUS tem o maior programa de vacinação do mundo, reduziu a mortalidade infantil no país inteiro e conta com o mais completo programa para HIV/AIDS. Mas, ao mesmo tempo, enfrenta problemas cruciais: fila de espera, dificuldade de acesso, falta de medicamentos e poucos leitos. Afinal, qual é o real problema do SUS? Aí diz, para entender um pouco mais, assista clicando na imagem abaixo um dos episódios da série O Sistema, né, com a participação do renomado médico brasileiro, Dr. Drauzio Varela, e atente-se para o fato de que no canal específico no YouTube você pode ter acesso
há outros vídeos a respeito do Sistema Único de Saúde, que é verdade, gente. Lá no YouTube, vocês vão acessar isso aqui, aí vai estar lá um monte, vai ter uma playlist lá com vários vídeos sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o SUS, certo? Assim como naquele outro também, que fala sobre a história, né, da saúde pública no Brasil, também vocês vão encontrar diversos vídeos lá na playlist com, né, tratando da história da saúde pública no Brasil, certo? Então, vocês assistam, que é bem interessante, não dá para rodar aqui porque fica travando, certo? Durante a aula, mas vocês podem assistir que está linkado aí dentro desse PDF, ok? Então, gente, até aqui foram os textos motivadores. Esses textos motivadores não devem ser referenciados na redação de vocês, ou seja, vocês não devem fazer referência a eles, vocês não devem citar, vocês não devem sequer pegar as ideias que estão nele para colocar na redação de vocês, mesmo que seja modificando as palavras, não se deve, porque aí você vai ficar em um nível mediano, né, lá na competência 2, e não é o que a gente quer avançar pelo menos para o nível 4. Então, a gente vai buscar outros repertórios socioculturais para enriquecer melhor a nossa redação. Esses textos até agora apenas para que a gente pense sobre o tema, né? Faça a gente refletir sobre o tema, faça a gente ter outras ideias sobre o tema, certo? Então, vamos lá para a proposta de redação dessa semana, que diz: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para garantir o acesso universal à saúde pública no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, vamos ver, olha só. Aí selecionei para vocês algumas coisinhas que podem ser usadas como repertório sociocultural dentro desse tema. E eu vou apresentar agora para vocês. Olha só. Primeira coisa que eu trago para vocês, que vocês podem utilizar aí, é um filme que se chama Saúde, Políticas de Saúde no Brasil, um século de luta pelo direito à saúde. É um filme de 2006, certo? É um documentário que tem a direção de Renato Tapajós, e esse documentário, ele conta justamente a história das políticas de saúde em nosso país, certo? Essas políticas públicas voltadas para a saúde no nosso país. E ele mostra, esse documentário mostra como se articulou, como essas políticas públicas se articularam com a história política brasileira. E destacando diversos mecanismos que foram criados, né, para a implementação dessas políticas públicas voltadas para a saúde no Brasil, né? Então, desde as caixas de aposentadorias e pensões até a implantação do SUS, que é o que a gente tem hoje, né? Que é o sistema de saúde que a gente tem hoje aqui no Brasil, que significa Sistema Único de Saúde. Certo? Então, esse documentário é perfeito aqui para vocês citarem dentro da redação de vocês. Certo? Então, também aqui a gente tem uma frase que é de Poliana Teixeira, que é uma jornalista, né? Ela é jornalista da Assessoria de Comunicação da SES Minas Gerais, e ela falou o seguinte sobre esse documentário: o documentário nos permite ver e entender como o direito à saúde pública é uma conquista social, fruto tão somente da luta de movimentos populares. Então, ela associa essa conquista aos movimentos populares que se organizaram, né, para lutar pela saúde pública brasileira, por uma saúde pública de qualidade no Brasil. E temos também um outro filme que vocês podem citar, que é A Revolta da Vacina, que é um filme de 1994, que já é um filme mais ligado à história da saúde pública no Brasil, certo? A direção é de Eduardo Vilela e Ellen, e também é um documentário, né? Um documentário da Fundação Oswaldo Cruz, né? Que é chamada também de Fiocruz.
E é interessante porque ele trata também, em alguns momentos, de forma cômica, né, da história da vacina, da revolta da vacina aqui no Brasil. Mistura algumas esquetes teatrais, umas peças curtas teatrais, com depoimentos de médicos, de pesquisadores, de historiadores, né? Isso tudo para apresentar a história da varíola, da vacina e, né, da revolta popular que aconteceu em 1904, que ficou conhecida como a revolta da vacina, né, que ocorreu lá no Rio de Janeiro. Então, o material aborda diversas questões sociais, políticas, culturais, que envolveram a campanha da vacinação, que foi lá no governo de Rodrigues Alves, certo? Que eu acredito que vocês já estudaram isso aqui em história, né? E aí a gente tem uma frase de Silvia Amâncio, que é coordenadora de jornalismo da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, que falou o seguinte sobre esse filme, sobre esse documentário. O episódio traz importantes reflexões acerca de políticas higienistas e de como o poder público ignorou as questões culturais e raciais, né? Então, também é um documentário que dá para ligar ao tema, certo? A gente tem um outro filme também, que é o Clube de Compras Dallas 2013. Aí, olha só, já esse filme aqui, ele tem a direção de Jean-Marc Vallée, e ele é um filme inspirado em fatos reais, e ele conta a história de um eletricista que ele foi diagnosticado com AIDS. E após ele procurar o serviço público, né, e o Estado, ele se sentiu extremamente, assim, frustrado com isso, né, com o tratamento oferecido pelo Estado, né, pelo Serviço Público de Saúde. E ele viu que naquela época, né, o filme ele se passa na década de 80, e ele viu que o tratamento dado naquela época pelo serviço público nos Estados Unidos era muito precário para quem tinha AIDS, né? Que era um coquetel de remédio chamado Azetim. Só que ele descobriu outras terapias mais eficazes que esse coquetel de remédios, só que essas terapias não eram utilizadas nos Estados Unidos. Eram outros tipos de remédio, e ele começou a importar esses remédios, que na época era até permitido se fazer isso lá nos Estados Unidos. Só que, além de importar esses remédios, ele passou a contrabandeá-los, ou seja, a vendê-los, né? Ele trazia os remédios e ainda vendia para quem precisava. Então, assim, dá para citar e comparar essa questão nos Estados Unidos com a realidade brasileira, se vocês encontrarem, né, um gancho que tem a ver com a tese de vocês, certo? Então, dá para comparar, né, essa precariedade do serviço público nos Estados Unidos, já para dizer que o filme trata da precariedade do serviço público de saúde nos Estados Unidos, e comparado isso aqui de forma análoga, né, acontece no Brasil nos dias de hoje. Enfim, certo? Dá para puxar um gancho aí também. Um outro filme também que dá para vocês citarem é Sequel, que é um filme de 2007. A direção é de Michel Moore, e ele também é um documentário, certo? Que foi um documentário que fala sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos também, criticando fortemente as companhias privadas, né, de saúde lá dos Estados Unidos. Então, esse cineasta ele vai analisar nesse filme as crises do sistema de saúde americano, e ele observa por que milhões de americanos continuam sem seguro à saúde adequado para tratamentos. E ele explica como o sistema se tornou problemático lá. E ele visita e analisa a realidade de outros países que receberam tratamentos gratuitos, como o Canadá, França, o Reino Unido, e ele compara isso com a realidade dos Estados Unidos. Dá para citar isso comparando com a realidade brasileira, viu, gente? Lembrem-se que a gente tem que falar da saúde pública no Brasil, de caminhos, né, para que o serviço público de saúde do Brasil seja universalizado. Então, mas eu posso citar esse documentário que fala lá dos Estados Unidos, do sistema de saúde pública dos Estados Unidos? Posso sim.
desde que eu diga que de forma semelhante, de maneira análoga, ocorre no Brasil, né? Essa precariedade nos serviços públicos de saúde, relacionados à saúde, também acontece no Brasil. Ok, pessoal? Eu tenho que pegar o gancho, mas puxar para o contexto brasileiro, ok? E um outro filme também que dá para a gente citar nesse tema é Um Golpe do Destino. Então, esse filme ele é desenvolvido em torno da personagem Jack Meck, que é um médico cirurgião, que ele é extremamente arrogante. Ele é bem sucedido, mas é muito arrogante. E ele, após ele ser diagnosticado com câncer, ele entra no lugar do paciente, olha só. Ele é diagnosticado com câncer e agora, olha só, ele está no lugar do paciente, ele não está mais naquele trono todo-poderoso de médico, agora ele está no lugar do paciente. Ele começa a buscar tratamentos e profissionais de saúde, e ele percebe, a partir daí ele começa a perceber que ser médico é muito mais do que apenas realizar cirurgias. Né? Ser médico é saber se colocar no lugar do outro, saber ouvir o outro, né? Ter esse tratamento humanizado com o outro. Então, é um excelente filme para os médicos refletirem também sobre o atendimento humanizado, né? E relação entre médico e paciente. Então, dá para citar esse filme para aquelas pessoas que quiserem puxar sobre a questão da humanização do atendimento no SUS, né? Quem for focar na sua redação ou tocar nesse ponto de que o acesso à saúde no SUS ainda é pouco humanizado, que não há aquele tratamento, né, de qualidade, né, atencioso ao paciente, certo? Então, dá para citar esse filme, Um Golpe do Destino. E tem um outro filme que trata de uma temática super atual, que é Contágio, gente. Olha só, é direção de Henry Robson. É um filme de 2016, mas assim, ele trata de algo super atual. Parece que estava prevendo o que ia acontecer agora, porque ele fala de uma pandemia. Então, conta a história, né, de uma contaminação de um vírus bem letal, que inclusive era transmissível pelo ar. Então, esse filme ele vai abordar justamente o desafio da área de saúde em tentar conter uma pandemia. E, ao mesmo tempo que os profissionais de saúde, nesse filme, eles arriscam a sua vida em uma batalha contra o tempo, né, contra o vírus, né? As pessoas começam a entrar em pânico e tentam sobreviver, né, dentro desse filme. Então, assim, né, para quem quiser puxar um pouquinho, né, quem conseguir fazer esse gancho com essa questão, né, atual, né, também tem a ver esse filme Contágio, certo? E agora eu vou apresentar para vocês alguns livros também que tratam, né, dessa temática de saúde, dá para se utilizar perfeitamente essa semana, certo? Dentro do tema dessa semana. Um deles é Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Tem a autoria de Lídia Giovanella et al., ou seja, a autoria dela e de outros autores também, certo? Então, essa obra consolida o conhecimento crítico sobre o sistema de saúde brasileiro, produzido ao longo dos últimos 30 anos. Então, conhecimento militante na defesa do direito universal à saúde e do acesso aos serviços de um sistema nacional de saúde de qualidade para todos e de políticas de saúde que promovam a redução das desigualdades sociais. É um livro didático e de referência que inclui os eixos de análise tanto individual como coletivo, certo? Como também clínico, né, epidemiológico, público-privado. Ele é além de congregar autores, né, com experiências nessa área de gestão, de serviços, né, de saúde, né, e do próprio sistema, nos 3 níveis da federação, ou seja, no nível federal, estadual e municipal. Então, a construção do SUS há muito deixou de ser obra exclusiva de intelectuais capazes, né, de ler em língua estrangeira. Né? Temos construtores que leem na realidade concreta dos serviços e da gestão, e que participam ativamente da gestão, que participam ativamente do complexo processo de construção cotidiana da saúde.
ok? Então, a gente também aqui tem um outro livro, que é Políticas e Sistema de Saúde no Brasil, que é de Maria Lúcia Frison Risotto, Capitalismo e Saúde no Brasil nos anos 90. Olha só. Então, esse livro diz o seguinte: trata do impacto do denominado ajuste econômico neoliberal, ou seja, houve aqui no final dos anos 90, né, esse ajuste neoliberal no Brasil, que foi um ajuste econômico, e isso incidiu, ou seja, isso trouxe resultados, isso impactou também na saúde, e o livro vai tratar disso, né, como esses ajustes econômicos neoliberais impactaram na saúde, né, impactaram na construção de uma nova política de saúde, né, que inspirada nos modelos europeus de socialização da atenção. Então, demonstra, de certa maneira, o livro demonstra essa influência negativa das políticas neoliberais na reforma sanitária brasileira. E também o livro aponta o Banco Mundial e seus anéis burocráticos no Estado como principal ator deste esforço de contra-reforma. E analisa documentos do banco e de outras agências e os embates entre sua lógica interna e a expressa no projeto do SUS. Então, esse livro ele foi escrito a partir de uma pesquisa histórica cuidadosa e meticulosa. E a gente também tem aqui um outro livro, que é Políticas de Saúde no Brasil, Continuidades e Mudanças, né? Então, esse livro, ele analisa o contexto e a dinâmica da política da saúde brasileira, com ênfase, né, principalmente nos anos 2000. Então, o livro traz uma síntese da política de saúde que acontece nos dias de hoje e apresenta algumas perspectivas para o futuro relacionadas à saúde. Então, ainda com base em perspectivas teóricas, né, os capítulos desse livro eles vão se caracterizar pela valorização da dimensão histórica e a consideração da multiplicidade de fatores, ou seja, fatores econômicos, políticos e sociais que vão influenciar na saúde, né, na implementação de políticas públicas voltadas para a saúde. Então, o livro ele vai se organizar em contextos, caminhos e processos. Então, essa primeira parte, que fala do contexto, discute as relações entre desenvolvimento e atuação do Estado nas políticas sociais e na saúde, né? E a dinâmica dos mercados em saúde no Brasil, no período atual. Então, o planejamento, o modelo regulatório, né, a questão do financiamento, a atenção primária à saúde, a gestão do trabalho e da educação em saúde, estão entre os temas que são analisados já na segunda parte, que fala dos caminhos, né, os caminhos da saúde pública no Brasil. Então, e já na terceira parte, vai se abordar a dinâmica, né, da Agenda Federal de Saúde, principalmente com um ataque para essa condução de diferentes políticas, né, como o Brasil Sorridente, o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência e a Farmácia Popular, vai se lançar uma crítica a essas coisas. Então, a terceira parte do livro, ela abrange também os processos de interação, também, né, entre os atores relevantes para a construção dessas políticas nacionais de saúde. As relações intergovernamentais, e essa coisa de descentralizar a saúde, né, para as diversas regiões do país, né, a regionalização da saúde, né, as relações entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, os movimentos sociais que lutam, né, por melhores políticas públicas voltadas para a saúde, tudo isso vai ser analisado nessa terceira parte do livro, ok? E aqui eu vou apresentar para vocês alguns dados estatísticos, né, que vocês também podem utilizar para fundamentar os argumentos de vocês. Um deles é o seguinte: vários estudos apontam a escassez ou ausência de médicos em diversas regiões do Brasil. Isso acontece especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos,
onde normalmente as estruturas para o atendimento à população são mais precárias. Por outro lado, há uma grande concentração de médicos nas capitais, onde há mais serviços de saúde e mais oportunidades de trabalho. Então, aqui trata justamente dessa coisa, né, gente, assim, de que em alguns lugares todo mundo quer trabalhar, né, os médicos, mas nos interiores, nos lugares mais afastados, falta médico porque eles não querem vir para cá, né? Então, é um dado relacionado a isso. Quem quiser usar essa ideia, né, de que nem todos os lugares têm especialistas em saúde, porque muitos médicos não querem vir para o interior, pode utilizar esse dado, né, para fundamentar o seu argumento. Um outro dado que foi retirado do mesmo site é: segundo a Organização Mundial da Saúde, a agência da ONU especializada em saúde, o parâmetro ideal de atenção à saúde é de um médico para cada 1.000 habitantes. O Brasil supera essa razão. Hoje são 2,11 médicos para cada 1.000 habitantes. Porém, devido a essa concentração, a distribuição pelo território brasileiro é bastante desigual. Ou seja, o Brasil avançou em alguns aspectos, porque se é um médico para cada 1 milhão de habitantes, para cada 1.000 habitantes, a gente tem mais, a gente tem 2,11 médicos, né, para cada 1.000 habitantes. Só que isso está concentrado em alguns lugares, né? Enquanto em alguns lugares tem muitos médicos, em outros lugares falta, né? Então, essa distribuição de médicos em todo o território brasileiro ainda é desigual. Então, é um ponto que a gente precisa avançar na nossa saúde. Esses dados foram retirados desse site politize.com.br. Então, vocês podem consultar esse endereço aí para pegar mais informações sobre esse tema, certo? Outros dados que eu coloquei aqui para vocês são os seguintes: baixo investimento. Em 2017, o governo federal anunciou o bloqueio de 42 bilhões em gastos públicos. Parte desse montante seria destinado ao SUS. Além disso, os recursos investidos pela União no setor vêm caindo ano a ano. Em 2017, o gasto efetivo na saúde foi de 107,2 bilhões, quando o piso estabelecido era 109 bilhões, né? Olha só, mais de 2 bilhões aí a menos. Embora antiga, pesquisa do Conselho Federal de Medicina evidencia o baixo investimento. Os governos federal, estaduais e municipais aplicaram em 2014, por dia, 3,89 per capita para cobrir as despesas públicas de saúde dos mais de 204 milhões de brasileiros. Ao todo, o gasto por pessoa naquele ano foi de 1.419,84 centavos, o que equivale a 523 dólares, enquanto o restante das Américas investiu uma média de 1.816 dólares, segundo a Organização Mundial de Saúde. Olha só, enquanto o Brasil investiu 523 dólares, né, por pessoa ao ano, os outros países investiram quase 4 vezes a mais, né? 4 vezes esse valor, né? Então, assim, a gente ainda investe muito pouco na saúde pública, né? O Brasil ainda investe muito pouco. Então, são dados também que dá para fundamentar algum argumento de vocês, certo? Se para quem for colocar ainda que a gente investe pouco, né, em saúde pública, quem for abordar isso na tese, né, que o investimento em saúde pública no Brasil ainda é pequeno, pode utilizar esses dados aí para enriquecer os seus argumentos. Então, foi retirado desse blog, né, www.mf.com.br, certo? Vocês podem consultá-los para pegar mais dados. Esse e os outros dados aqui também foi retirado do mesmo site, que diz assim: superlotação. Segundo a última pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, realizada em 2016, 44% dos entrevistados esperavam há mais de um ano para agendar uma cirurgia e 19% aguardavam há 2 meses ou mais por consulta ou atendimento médico.
Além disso, 3 em cada 10 participantes disseram não confiar nos profissionais que atendem na rede pública. O último levantamento do Tribunal de Contas da União, TCU, referente a 2014, indicava que 64% dos hospitais estavam sempre com superlotação, sendo que apenas 6% nunca estão cheios. Olha só, gente. Fala da questão da superlotação, né? Fala dessa questão também, né, de se aguardar muito por um atendimento, né, para agendar uma cirurgia. São coisas também que dá para fundamentar os argumentos de vocês aí, quando se quem for tratar, né, dessa questão das filas, né, das enormes filas, né, para se conseguir um atendimento pelo SUS, né, dessa espera longa, né, por uma cirurgia e tudo mais. Então, a questão da superlotação, quem for tratar dessa questão da superlotação, aí tá alguns dados que podem ser utilizados para fundamentar os argumentos. E aqui eu trago também algumas frases, certo? Que relacionadas à saúde. Quem quiser usar também vai dar certo. O mal da saúde pública no Brasil é consequência da má distribuição de recursos financeiros e seu péssimo atendimento, né? Então, quem for enveredar por essa questão aí de que há uma má distribuição dos recursos financeiros, né? E isso se reflete na saúde, dá para usar essa frase de Tiago Lucas Correia. Lembrando que aqui a gente está com um trema, certo? Mas o trema entrou em desuso, certo? Porque eu peguei essa imagem na internet e creio que ela seja um pouco antiga, por isso que ainda está se utilizando o trema, mas não se usa mais, ok? Esse trema. Temos essa outra frase: um país no qual falta saúde, educação, segurança, e onde se paga os impostos mais altos do mundo, precisa ser repensado. Também dá para se utilizar, né? Já que a gente paga os impostos mais altos do mundo, por que não há todo esse investimento na saúde, né? E uma outra frase diz o seguinte: a saúde pública e financeira dos mais necessitados está acima dos interesses políticos. É uma frase de Eugir Giroud. Olha só, né? Só que na realidade é bem diferente, né? É como se aí quisesse dizer que isso deveria estar, né? Que a nossa saúde pública e financeira deveria estar acima dos interesses dos políticos. Mas a gente sabe que nada avança, a saúde não avança, os serviços públicos relacionados à saúde não avançam no Brasil. Por quê? Porque também há muito desvio de dinheiro, né? Os interesses políticos estão acima, né, das reais necessidades básicas da população. Então, gente, no que diz respeito a esse tema, é isso. Qualquer dúvida, vocês me procurem aí no privado, certo? E, né, perguntem, né, e tudo mais, certo? É isso, pessoal, por hoje. Por hoje é só, né? Qualquer coisa me procurem. Um abraço e tudo de bom para vocês. E até mais. Tchau, tchau.